O livro de Ruth não é um livro romântico, não é um livro para poder contar a história de uma ou duas mulheres, vamos dizer assim, com qualidades nobres. Não. O livro de Ruth é um livro profético. Ele é um livro que aponta para o plano da salvação. Ele aponta para a aceitação do caminho que leva a Jesus. Ele aponta para a transformação, para a conversão. Então, para começar, eu vou te contextualizar para que você possa entender que Ruth não foi escrita assim, por acaso. O momento em que o livro foi escrito começa a ser explicado no versículo 1. Olha o que está escrito no versículo 1 de Ruth, capítulo 1, verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Então, aqui ele já posiciona o livro no tempo. Ele diz assim, nos dias em que julgavam os juízes. O que ele está dizendo? Não foi na época dos patriarcas, não foi, Abraão, Isaac, Jacó, não foi na época de Moisés. Moisés, 1400 e poucos anos antes de Cristo, quando participou do êxodo, da saída do povo do Egito. Não foi na época de Josué, 1350 anos, mais ou menos, 1350 a 1400 anos também, antes de Cristo. Com Moisés foram 40 anos, com Josué mais 30, 25 a 30 anos. Não foi nessa época. Mas depois de Josué, houve um período em que não se teve um líder do grupo. Isso é uma das coisas que a gente precisa chamar atenção. Você que é líder, você precisa preparar o seu sucessor. Você precisa ter um sucessor. Moisés, quando deixou a liderança, ele já tinha um nome para seguir, que era quem? Josué. Já tinha um sucessor. Josué tinha sucessor? Não, porque se tivesse, teria sumido e continuado com o povo de Israel. Mas simplesmente o povo de Israel ficou sem líder. E veio o que a gente chama de era dos juízes. O povo era liderado por juízes, vários juízes, por períodos mudavam. Um deles muito famoso, Sansão. Mas nesse período, o povo de Israel entrou numa espiral descendente, no nível de ética, moral, relacionamento espiritual com Deus. Foi um verdadeiro caos espiritual. Sabe quanto tempo durou o período de juízes? Em torno de 300 a 350 anos. O povo fazia o que entendia ser certo. Bom, essa frase, às vezes, ela é positiva. Você fala assim, eu faço o que eu entendo ser certo. Bom, desde que você esteja acertando. Mas quando você faz o que você acha que é certo, tipo, eu faço o que dá na minha cabeça, provavelmente você vai seguir um caminho errado. E é o que o povo fazia, e está na Bíblia. Juízes, capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Você imagina que bagunça. Você imagina que desorganização. Você sair de um conceito onde você tinha um líder que conversava diretamente com Deus, que era Moisés, em que trazia para o povo o que deveria ser feito, a forma como o povo podia ter comunhão com Deus, e aí de repente você deixa solto e fala assim, agora cada um segue a sua cabeça.
Pastores, o papel de cada um de nós é muito importante. Às vezes a gente se perde com o dia a dia e fica achando que é só mais um cargo. Estou aqui para organizar aqui um culto, estou aqui para poder, vou conversar com um, conversar com o outro e ostentar o título de pastor. Mas o pastor, que já é uma analogia, porque pastor de ovelhas, já é uma analogia que a gente conhece bem. É uma linguagem muito simples essa para poder conhecer. O que ele faz? Ele conduz as ovelhas para que elas não se percam. Você vê que um período em que ficou sem pastor, em que ficou sem líder, o povo se desviou, o povo se distanciou de Deus, o povo perdeu a comunhão. Nós, pastores, temos esse dever e obrigação de estar conduzindo o rebanho. Se faltar líder, o rebanho se dispersa. Muitas vezes a gente reclama por enfrentar crises. Aqui no livro de Ruth, ele se inicia com uma crise. Por quê? Porque Elimeleque, ele de repente olha a situação lá de Belém e começa a ver que estava faltando pão, estava faltando sustento, estava faltando oportunidades, recursos. E como qualquer um pai de família responsável, ele então começa a analisar as possibilidades. E por algum motivo, a Bíblia não deixa claro, ele resolve se mover para uma terra um pouco mais distante, 100, 150 quilômetros de distância de Belém. 5 a 10 dias de caminhada, dependendo do ritmo, ou por onde se passa. Tinha várias alternativas. Belém estava do lado ocidental, oeste do Mar Morto, e Moab já estava do outro lado do mar, à direita, no lado oriental, no leste. Então, você olha sempre assim, para deslocar para uma terra um pouco distante de um povo que era um povo praticamente inimigo dos israelitas. Na história bíblica, você vê lá para trás, um dos reis de Moabe, ele contratou, ele convidou um profeta, Balaão, para amaldiçoar os israelitas. Ele enviou mulheres moabitas para desviar, para contaminar, para converter os israelitas à idolatria e aos costumes pagãos desse povo de Moabe. Os moabitas eram idólatras. Os moabitas tinham princípios pagãos. Então você sai agora de uma cidade onde você estava ali, tinha uma terra por direito, porque na época cada israelita tinha o seu terreno, a terra para plantar, era um direito legal. Ele abre mão disso para ir para uma terra onde ele não tem direito à terra. Se ele pegar alguma terra, vai ser alugada, vai ser arrendada. Que ele tem pessoas que são inimigas do povo de Israel, com costumes totalmente diferentes do costume de Deus. Sai de uma cidade de Belém que tem um significado muito forte, que é o lugar de pão, de sustento, enquanto Moabe, uma terra de idolatria. Olha a distância entre uma coisa e outra. Mas a gente, de certa forma, entende, porque quando você está numa terra de pão, mas está sem pão,
Porque é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz, que houve fome. Nesse mesmo versículo primeiro, nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar a terra de Moabe, com sua mulher e seus filhos. Ele tinha 2 filhos, Malom e Quilom. Quando uma terra que é terra de pão, falta pão, é um momento desafiador. Mas será que é hora de eu sair? Ou Deus pode ter um propósito nisso? Porque é bem verdade que as pessoas vão em busca de pão. Se você está aqui, escuta que uma igreja tal está fazendo um milagre, aí você corre lá. Se está vendo um lugar que um profeta está falando, aí corre lá. É muito natural no ser humano isso. Por quê? No fundo ele está querendo pão. Ele está querendo alimento. Se uma igreja está vazia, um dos motivos pode ser falta de pão. Só que a terra do pão continua sendo terra do pão. O fato dela passar um período sem dar pão não a desqualifica. E nós vamos ver que mais tarde a própria Noemi quer voltar à terra do pão porque ouviu falar que lá tem pão. Muitas pessoas vão querer voltar de onde saíram. Por quê? Não é porque está com saudade. Não é porque não tem para onde ir. Não é porque alguém insistiu. Não. As pessoas vão voltar de onde elas saíram porque elas vão ouvir que lá tem pão. É isso que nos mostra essa história com Noemi. Elimeleque, junto com seus 2 filhos e Noemi, sai então para Moabe. Em Moabe, depois de um tempo, Elimeleque morre. Depois que Elimeleque morre, os filhos de Noemi se casam com estrangeiras, com moabitas. Uma de nome Orfa, outra de nome Ruth. Depois, os filhos de Noemi morrem. Eu não sei se você consegue alcançar como estaria, vamos dizer, a situação de Noemi nesse momento. Porque naquela época, o homem era o símbolo da preservação de uma linhagem. Era uma visão muito patriarcal. Se você não tivesse homem na linhagem, é como se você extinguisse aquela linhagem. Todos os direitos, estavam associados a essa descendência. Quando Noemi perdeu o marido, já foi um problema, uma tristeza muito grande, mas quando perdeu os filhos, ela se viu sozinha, sem herdeiro. E ela então, fazendo jus ao que significa o seu nome, porque Noemi significa agradável. Fazendo jus, ela se preocupa com as suas noras, Orfa e Ruth. Ela poderia preocupar-se só com ela mesma e manter as suas noras com ela, até para ter companhia, ajudar, trabalhar, enfim. Mas ela se preocupa com as suas noras. E ela então diz para elas, assim, olha, voltem para a terra de vocês. Preocupadas, porque ela não tinha um futuro para elas. Voltem para a terra de vocês, de onde vocês vieram.
E elas então dizem: não, nós queremos ficar com você. Tanto Orfa quanto Ruth. Eu te pergunto, Noemi era uma pessoa ruim? Era uma pessoa chata? Era uma pessoa de relacionamento difícil? Evidentemente que não. Ela era uma pessoa agradável, tanto que as duas noras quiseram permanecer com ela. Por isso, até esse nome, agradável. Mas Noemi insistiu e falou assim: olha, eu já estou velha. Eu não tenho como oferecer para vocês um filho. Ainda que eu engravidasse, vocês iriam esperar que ele crescesse para poder então se casar com eles e seguir? Não vão. Vocês estão sem maridos, eu não tenho filhos para lhes oferecer. Voltem para a casa de vocês. Orfa chora, abraça Noemi e vai para a sua terra. Ruth não vai. É uma das passagens assim, mais bonitas da Bíblia, Está em Ruth, capítulo 1, versos 14 e 17. Então, de novo, choram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não for a morte me separe de ti. Eu me emociono porque não estamos falando aqui de Ruth e Noemi. Nós estamos falando aqui do plano de salvação. Esse é o plano de salvação. Ruth era apenas parte, mas nós vamos ver Boaz entrando nessa história e pagando um preço para que a linhagem permanecesse. Assim como Jesus pagou um preço para que você pudesse ser salvo. Em meio à crise, nós aprendemos aqui que não é a crise que define o nosso destino, são as nossas decisões. São as nossas decisões, não importa o que está acontecendo, se está faltando pão, se nós estamos desempregados, se nós estamos com problemas familiares, se nós estamos com problemas conjugais, se nós estamos com problemas de saúde, não é a circunstância que define o nosso destino, são as nossas decisões. Elimeleque decidiu sair, Ruth decidiu ficar. Ruth também poderia ter saído e tinha tudo para fazer isso, mas ela decidiu ficar. Noemi estava na maior crise que ela poderia enfrentar, sem marido, sem filho, e longe da sua terra. E ela decidiu olhar para as duas noras e tentar ajudá-las. É uma decisão.
Ela não se curvou à crise, não desesperou, não. Não, ela ainda tomou uma decisão muito nobre. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Quando é que ela resolve voltar para Belém? Quando ela ouve que em Belém tem pão. Você quer encher essas cadeiras aqui? Ore a Deus para que a gente consiga ter pão. Porque quando tiver pão, as pessoas vão ouvir que aqui tem pão. E elas vão voltar. Ninguém precisou ir lá buscar Noemi. Ela só ouviu falar que lá tinha pão. Ruth apresentou um nível máximo de fidelidade. O que significa o nome Ruth? Amiga ou companheira. Amiga ou companheira. É interessante, né, a Bíblia, né? Você pega Noemi, agradável, justifica porque elas querem ficar com Noemi. Você pega a Ruth, amiga ou companheira, ou seja, estamos juntos. Sou companheira. Né? É um negócio assim, você vê a importância de um nome. Noemi, quando volta, e o pessoal fala lá em Belém, não é essa a Noemi? O que ela fala para eles? Não me chamem Noemi, mas Mara, porque sou amarga. Ou seja, Deus, na cabeça dela, tinha tirado tudo dela. Claro que ela não podia nem imaginar que ela estava fazendo parte de um projeto em que culminaria no nascimento de Jesus. Estava longe, né, dela. Mas na cabeça dela, Deus me tirou tudo. Eu saí daqui cheia, voltei vazia. Mas Ruth renunciou. Ela fez uma renúncia total, abriu mão, inclusive, dos seus deuses. Porque ela não diz só assim, eu vou com você, vou ficar com você. Não, é a hora que é emocionante, porque isso aqui é uma conversão. Ela fala, olha, aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Até aqui ela está falando, estou te seguindo. Só que ela diz aqui, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso é uma conversão. Aqui ela larga a idolatria e aceita o caminho de Deus. Muitas vezes, as crises, elas são necessárias para nos ajudar a tomar decisões. A Bíblia tem vários exemplos, mas um deles que me passa aqui, e eu quero comentar, é de José. Não fosse a fome, a família de José teria retornado a ele? E o povo de Israel teria recebido aquelas terras? E teria dado uma sequência? Foi a fome que fez com que os seus irmãos fossem ao Egito. Quem disse que esse problema que você está passando, que essa crise que você está vivendo, que esse desafio que você está enfrentando, quem disse que não faz parte de um propósito de Deus? Para que você possa, de fato, tomar uma decisão que realmente vá seguir a vontade de Deus. José não seria governador se não tivesse acontecido toda aquela crise. Davi não seria rei. Moisés não seria líder. E todos, sem exceção, viveram momentos muito difíceis.
Não é fácil falar isso quando você está no meio da tempestade, sabe, da tribulação. Não é fácil, mas é a verdade. Nós não temos que olhar, uma frase muito conhecida, nós não temos que olhar para o tamanho do nosso problema, temos que olhar para o tamanho do nosso Deus, porque para Ele não há nada impossível. Noemi então resolve voltar, e quando ela chega em Belém, como eu já disse, ela diz: me chame de amarga, porque fui cheia, voltei vazia. E Ruth se oferece a ir buscar espigas de cevada, porque era um período em que haviam plantações de cevada, está escrito no livro. E ela fala: não, deixa que eu vou buscar cevadas. Por quê? Porque a cevada era uma espécie de um trigo, era usado para fazer pão, era alimento para o povo, também usado para animais, também usado para bebidas, mas enfim, tinha suas utilidades lá. E ela então vai a um campo e colhe cevada, e ali ela então encontra Boaz, e Boaz conversa com ela, e a orienta até, numa conversa muito amigável, a ficar e colher lá nos campos de Boaz, para ela nem ir para outro lugar. Ela retorna com 13 a 15 quilos, mais ou menos, de cevada para Noemi, né? um efa de cevada, em torno de 13 a 15 quilos. E aí, conversando com Noemi fala com ela assim: ô Ruth, onde você colheu essa cevada? Ela disse: foi num campo de uma pessoa chamada Boaz. Aí Noemi fala com Ruth e fala assim: olha, ele é nosso parente. Boaz é um nosso parente próximo e nosso resgatador. Aqui é que entra detalhe, assim, como faz diferença você ler a Bíblia ou você estudar a Bíblia. Porque quem lê a Bíblia, assim, ele é nosso resgatador, joia, e continua lendo a historinha romântica de Noemi e Ruth. Mas quando ela fala nosso resgatador, você tem que falar assim: o que é isso? Nosso resgatador. É normal você falar isso de alguém? Ah, fulano é meu resgatador? Não, então você tem que buscar entender o que é isso. E aí quando você busca entender, você vai encontrar que existia uma lei na época, tal de Goal, eu não sei se pronuncia assim, mas essa lei, como Gohel, aí tá vendo, professor aqui de hebraico, né? Gohel, escreve G-O-E-L, mas é G-A, apóstrofo, alguma coisa, se for lá mais na língua hebraica. Então essa lei Gohel, o que ela dizia? Ela dizia que quando uma linhagem corria algum tipo de risco de se extinguir por falta de descendentes, por exemplo, não nascem filhos, né? Os homens morreram, que é o caso de Noemi, né? Morreu o marido, morreram os filhos. O parente mais próximo tem o direito de poder assumir tanto as terras que eram dessa família, quanto a própria esposa, a mulher. Era um direito, não era uma obrigação. Mas, pela cultura da época, pela cultura lá dos judeus, dos israelitas, era vergonhoso não assumir. Era algo assim, muito difícil de acontecer, ou seja, até por constrangimento, as pessoas assumiam. E ela, quando fala isso com Ruth, ela fala assim: olha, Boaz é nosso parente. Ruth, capítulo 2, verso 20. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Noemi se preocupava com a nora.
Ela falou assim, olha, eu não tenho que buscar para você um lar, para você ser feliz? Aí ela orientou Noemi a ir e se deitar aos pés de Boaz, após Boaz estar dormindo, para que ele pudesse a conhecer. E ela faz isso. Ela fala assim, ó, e tudo que ele disser, faça. Ela fala assim, irei, e tudo que ele disser, farei. E ela vai, deita aos pés de Boaz, depois que ele está dormindo. Boaz acorda, quem é você? E ela diz, assim, olha, eu sou Ruth, sou sua parente, nora de Noemi, sou sua parente, você é nosso parente mais próximo, nosso resgatador. Ou seja, meio que já cobra dele, né? Ó, você é nosso resgatador. Tenho aí uma certa, vamos dizer, obrigação de cuidar de nós, de nos receber, nos resgatar. E aí Boaz fala com ela assim, tem um resgatador mais próximo. Por quê? Porque a lei dizia que era o mais próximo. E ela fala assim, tem um resgatador mais próximo. Dorme aqui e amanhã a gente vai verificar isso. Se ele não quiser assumir, aí eu assumo. No dia seguinte, Boaz se reúne com Ruth, com alguns outros da comunidade, para serem testemunhas, e com o fulano, que a Bíblia chama de fulano. E fala para ele, fulano, Noemi está nessas condições, e você é o parente mais próximo. Você quer redimir toda a sua herança, enfim, e assumir? E a resposta dele, sim, eu quero. Aí Boaz falou assim, ok, mas ao assumir, você também tem que se casar com Ruth. Por quê? Porque precisava dar uma sequência à linhagem. Aí ele fala o seguinte, olha, não, para eu me casar com Ruth, eu não quero, por quê? Porque isso vai afetar minha herança. Porque no momento em que ele casa com Ruth, Ruth passa a ser esposa e ter direito à herança dele também, as terras que ele tinha. Então pesou no coração dele o custo desse resgate. Olha as questões proféticas aqui. Pesou o custo dos resgates. Por que ele não quis? Porque ia custar. Por outro lado, Boaz, que nesse âmbito profético, simboliza o próprio Jesus, ele fala assim, então todos são testemunhas, ele não quis, eu então assumo. E ele pagou o preço, ele comprou as terras e ainda se casou com Ruth. Pagou o preço do resgate. Que é exatamente o plano de salvação. Jesus pagou um preço. Você não foi resgatado de graça. Você não saiu de um caminho que levaria para o inferno e está agora num caminho que vai levar para o céu, para a salvação, para a vida eterna, de graça. Jesus pagou um alto preço. Preço de sangue. Ele precisou deixar a glória, se transformar em homem, viver, sofrer, morrer, para que esse sangue derramado fosse o preço para te resgatar. E aqui Boaz, então, aceita pagar e resgatar e casa-se com Ruth. Ruth, capítulo 4, verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, ou seja, tiveram relação. E o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Qual o nome desse filho? Obed. E aí você tem Raabe,
casada com Salmão, que tiveram Boaz. Boaz casado com Ruth, que tiveram Obed. Obed teve Jessé, Jessé teve Davi. E aí veio toda a linhagem, né, do leão da tribo de Judá, o rei de Israel, o raiz de Davi, o filho de Davi. Quando você vê falar que Jesus era filho de Davi, e ao mesmo tempo você ouve falar que Jesus era da raiz de Davi, tem outro mistério nisso. Por quê? Porque o próprio Jesus falou, se ele era filho, por que os chamam de Senhor? Raiz de Davi significa veio antes, por quê? Porque ele é desde o princípio. Então ele é raiz. Então ele é raiz de Davi e ele também é filho de Davi. Por quê? Porque na descendência humana ele nasce depois. Crise não define destino. Nossas decisões é que definem o destino. Se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por um desafio, se você está, às vezes, até sem entender o que está acontecendo, lembre-se que muitas vezes pode ser propósito de Deus. E a pergunta que você tem que se fazer é: qual decisão eu tenho que tomar no meio dessa crise? Qual a decisão que eu tenho que tomar? Eu tenho que sair ou eu tenho que ficar? O livro de Ruth, ele não fala sobre mulheres. Ele fala sobre Jesus, sobre salvação, sobre conversão, sobre pagar um preço. Ele fala sobre um propósito muito maior do que aquilo que está escrito aqui. E você precisa ter essa visão que vai além do que você está enxergando. Para que essas circunstâncias, que muitas vezes são desafiadoras, ela não dite o seu caminhar. Ela não defina para onde você vai, o que você vai fazer. Por isso, continue firme num propósito. Muitas vezes você esqueceu de bênçãos que recebeu ou que profetizaram, ou que próprio Deus falou com você. Lembre-se, o pessoal saiu da terra do pão. Nem por isso deixaram de ter as heranças. Porque as terras de Noemi continuaram lá. Ela não vendeu para Boaz terras de Moabe, porque lá ela não tinha terra. Ela vendeu terras que ela tinha e que ficaram lá em Belém. Apesar dela ter saído da terra do pão, a sua herança sempre permaneceu lá. Você pode até ter saído da terra do pão. Você pode até ter se distanciado de Deus. Mas a sua herança nunca deixou de existir. O que Deus dá, Ele não toma. As terras pertenciam a Noemi e continuaram, mesmo depois de anos que ela estava fora da terra de Belém. Bastou ela voltar e tomar posse daquilo que era dela. Que você possa tomar uma decisão certa diante desse problema que você está vivendo, crendo, tendo a certeza de que aquilo que Deus separou para você ainda está à sua disposição.